Olá, aqui é a professora Miriam. Hoje nós vamos iniciar nossa aula com a noção do que é uma potenciação. Bom, então primeiramente a gente tem que conhecer, os elementos da potenciação. Então se eu tiver, por exemplo, aqui A elevado a N, ou seja, qualquer número elevado a N, ou qualquer número elevado aqui a um número natural, eu vou ter que primeiro reconhecer que o A, ele é a base. E o N, ele é chamado de expoente. Então, o que acontece? A potenciação nada mais é do que eu trabalhar com multiplicações com bases iguais, Ou seja, a repetição da base. Essa seria uma forma de entender o que é uma potência. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, no meu exemplo A, 3 elevado ao quadrado. Então, esse meu 3 aqui é a base, o 2 é o expoente. Então, vocês reparem que aqui nesse caso, o que eu fiz? No início, eu apenas coloco a maneira de se ler o quê? Uma potenciação. No exemplo, eu já passo isso o quê? Para número. Então, não é aqui a base A, aqui a base é 3, Então, 3 elevado ao quadrado, que vai ser igual a 3 vezes 3, que é igual, então, a 9. Preste atenção que eu comecei o exemplo aqui usando 3 ao quadrado, E geralmente, quando você vai verificar aí algum exemplo de potência, às vezes o professor começa sempre com a base 2. Então, no exemplo B, eu vou colocar o 2. Aí eu gostaria que prestasse um pouquinho atenção. Por exemplo, se eu colocar 2 ao cubo, a minha base é 2 e o meu expoente é 3. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou multiplicar a base 2, ela por ela mesma, quantas vezes? 3 vezes. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, certo? Agora, observe aqui, no exemplo no C. Se eu tiver 2 ao quadrado, na potenciação, lembrando, o que é potenciação? É a base multiplicada ela por ela mesma, quantas vezes estiver indicando o expoente. Então, aqui a base é 2, então eu vou multiplicar o 2, ele por ele mesmo, 2 vezes. 2 vezes 2, correto? Vezes 2, que é igual a 4. Aqui é que está uma questão que eu quero chamar atenção, que quando a gente começa a falar em potência, você começa logo dando aqui o exemplo do 2 ao quadrado, que dá 4. 2 ao quadrado é 4, ou seja, 2 vezes 2. O aluno, automaticamente, ele já faz essa análise aqui, Ele já pega, deixa eu pegar uma corzinha aqui, ele já pega aqui o 2, e multiplica por 2, que, na verdade, acaba sendo a mesma coisa que 2 ao quadrado. Tá certo? Que é 4. Então, o que eu quero que prestem atenção? É no significado de que o 2 ao quadrado, ele é igual a 4, mas na potência, o que importa aqui, e o que eu quero que fique claro, é o que? A representação. A representação do que é uma potência. E depois um outro exemplo, que eu vou dar aqui, como um D. Quando eu tiver um número, qualquer número, tá? Por exemplo, 5. E não tiver nenhum número, ou seja, nenhum expoente, sempre vai valer o quê? Vai valer 1. Então, 5 elevado a 1 é o próprio 5. Então, qualquer número elevado a 1 é o próprio número.
próxima aula, ok? Então, até mais.